A partir de agora, programa Viver Melhor. Apoio Reconflex, tecnologia que faz sonhar. Viver Melhor, um programa voltado à qualidade de vida e ao seu bem-estar. Muito bem, meus amigos, boa noite, Santo Antônio de Jesus, boa noite, Bahia. Está no ar o Viver Melhor e é um início, né, de Outubro Rosa, mas ontem nós tivemos o Dia Internacional do Idoso, o dia 1º de outubro, e nós vamos falar sobre a saúde do idoso. E aqui dois amigos que estão sempre aqui conosco, falando da saúde do jovem, da saúde mental, né, falando frequentemente de prevenção. Então, Dr. Marcos Cerqueira, sua saudação, boa noite. Também aqui o Dr. Agenor, que já participa pela segunda vez, né, do nosso programa. E eles vão falar sobre saúde do idoso em situações diferentes. Em algumas áreas vocês vão falar de alguma forma, cada um dentro da sua especialidade, né? Neurologia, também cardiologia. Nós pesquisamos e os planos de saúde elegeram como os principais, vamos falar rapidamente aqui, sobre prevenção, sintomas, de forma muito rápida, não vamos adentrar em um tema específico, mas vamos falar sobre infarto, AVC, de alguma forma diabetes, Alzheimer, demência, que estão aí na lista dessas principais causas de morte dos idosos, né, ou de situações que eles convivem. Vocês podem falar outras situações também, fiquem à vontade. Começando, doutor Marcos, boa noite, um prazer ter o senhor aqui conosco. Boa noite, amigos da Rádio Andaiá, boa noite, Léo. É um prazer estar aqui participando desse programa Líder em Audiência. Saudar aqui nosso amigo Agenor, Ed e toda a equipe, e dizer que estou muito satisfeito de estar aqui participando, né? Lembrando que falar da saúde do idoso é falar de um grupo etário, né, que está sendo cada vez mais prevalente, alvo de muita preocupação do nosso governo, porque isso implica em políticas públicas voltadas para a saúde do idoso. Lembrando que o país está em processo de envelhecimento. Hoje nós temos as doenças crônico-degenerativas, né, predominando como causas líderes de morte. Antigamente eram doenças infecto-contagiosas, isso por conta do envelhecimento da nossa população. Hoje quase 30 milhões de brasileiros são idosos, né, o que perfaz em torno de 15% dessa população. E a cardiologia e a neurologia se deparam muito frequentemente com essas queixas em consultório, com esses pacientes que acabam sendo acometidos pelas doenças cardiovasculares e as doenças cerebrovasculares. Bom, doutor Agenor, então sua saudação. Eu vou começar aqui já, né, trazendo um tema que vocês dois já falaram aqui, que foi a questão do AVC, não é isso? Isso. Então, a incidência está ali na lista de quantidade de pessoas. E uma coisa curiosa, teve até um estudo que eu cheguei a lhe mandar, um artigo recente, mas acho que esse não é desses estudos que ainda, né, acho que é com base até no que já vem acontecendo. No caso de AVC, demência, Alzheimer, a incidência é maior em mulheres. O que é que poderia estar por trás disso? Minha teoria do senso comum é de que, em tese, nós temos ainda uma geração onde os homens, né, eles são mais dados a atividades corporais, pelo menos quando se trata de trabalho. No geral, estou falando no geral, se você for também para o campo, para onde for, claro, tem muita mulher na rua, tem muita mulher. Eu não sei se isso tem a ver, né? Mas, por exemplo, o AVC está nessa situação que acomete muito mais mulheres do que homens. Ou se é uma tendência daqui para frente, o senhor pode também dizer se concorda ou não com esse estudo. Bom, boa noite, Léo, boa noite, Marcos, boa noite todo mundo da rádio aqui, os ouvintes da Andaiá, programa Viver Melhor. Satisfação grande. Veja, temas importantíssimos que a gente está falando aqui agora. A questão é, dados da Organização Mundial de Saúde e os dados de epidemiologia que avalia a estatística, aqui no caso de doenças, né? O AVC, o infarto agudo do miocárdio, eles se revezam entre primeira e segunda causa, né, Marcos, de morte na população mundial e no Brasil também. A questão das mulheres, principalmente agora referindo em relação ao idoso, a mulher ela vive mais que o homem, né? No mínimo, salvo engano, 10 anos mais que o homem em média. Então, principalmente
em relação ao Alzheimer, outro dia me perguntaram a esse respeito, eu estou vendo até no programa anterior, é porque a mulher, por ter mais longevidade, ela está mais sujeita a essas doenças crônicas e as doenças degenerativas também. Sei. Há também relatos, sempre há, por conta da diferença hormonal, sempre tem algum trabalho tentando correlacionar se teria alguma alteração dos hormônios femininos envolvidos na gênese ou na predisposição maior, né, ou menor das mulheres estarem envolvidas em situações de doenças cerebrovasculares ou cardiovasculares. Essa que é a questão. Mas o fator de longevidade da mulher é que talvez expõe a mulher mais a situações, principalmente essas doenças mais, situações mais crônicas, né? Todos nós vamos ficar velhos. Agora o que todo mundo diz é que quer chegar à sua idade com saúde, com qualidade de vida. É muito comum a gente ouvir, doutor Marcos, o pessoal dizer, olha, eu não quero também estar vegetando, eu não quero estar com tudo quanto é doença, eu quero que eu esteja lá, eu quero estar como meu avô, com 87 anos, correndo atrás de ovelha, tentando, outro dia lá acabou, coitado, escorregando, porque queria pegar uma galinha e achou que tinha aquela idade antigamente, né? Mas foi o pessoal chegando lá, vou pegar uma galinha para matar para vocês e já, pronto. Mas enfim, 87 anos, vai todos os dias para a roça e tal. Mas enfim, o que é que impacta, né? Algumas dicas que o senhor pode trazer, né? Pra gente, seja o homem, seja a mulher, está com 70 anos, com 80 anos, mas sem tantas dessas doenças que nós vamos tratar aqui. Lembrar você de casa, pode mandar a sua pergunta para o 9968-9004. Já tem pergunta que o nosso amigo Ed Santos vai trazer já já. Então, Léo, falar de idoso hoje em dia não é falar de ser incapaz, né? Tínhamos essa impressão de que a idade mais avançada, a terceira idade, estava fortemente relacionada com a incapacidade de realização de tarefas, né? Hoje em dia vemos idosos extremamente ativos, pessoas que fazem coisas, inclusive, que os mais jovens não são capazes de fazer. Eu diria que o conselho é que comecemos esses cuidados com a nossa saúde ainda em fases bem precoces, né? O idoso saudável, ele, para chegar nas idades mais avançadas sem estar incapacitado por alguma doença, depende de hábitos de vida que ele adquire na infância, na adolescência. Por exemplo, hábitos como prática regular de exercício, alimentação saudável, eliminar o estresse da nossa vida. Eu diria que é algo meio utópico, mas tentar manter sob controle o estresse, o sobrepeso, a obesidade, cessação do tabagismo, que hoje em dia nós vemos essas campanhas cada vez mais fortes, e manter os seus fatores de risco controlados. Se você é hipertenso, ou fazer visitas regulares aos médicos, usar as medicações conforme a prescrição, tentando manter-se dentro das metas. Isso faz com que, né, essas doenças crônico-degenerativas, elas acabam sendo controladas. Digamos que para evitar o AVC, o infarto, eu preciso evitar os fatores de risco que levam esse paciente já tem os grupos de risco, né? Exatamente. E aí tem, atualmente entre os idosos, uma pesquisa do Ministério da Saúde mostrou, de 60 a 69 anos, 25% tem diabetes, 57% foram diagnosticados com hipertensão, que nós vamos tratar aqui, né? 57%, hein? Além de a maioria estar com excesso de peso, 63%. E 23% com obesidade. A pesquisa fez uma diferença aqui, o excesso de peso da obesidade, né? E que, assim, a gente fala sempre, a gente ouve vocês falando aqui sempre, que é difícil ver um idoso gordinho. Exatamente. Geralmente não é uma imagem comum, né? Da gente ver aquele idoso e tal, nem aqueles japoneses que lutam. Isso talvez reforçando a ideia de que a obesidade é um fator de risco e que reduz a sobrevida do paciente, né? Então, 52% é um dado mais preciso da Organização Mundial de Saúde, da população tem obesidade e ou sobrepeso, tá? Ter obesidade significa que você já passou do sobrepeso. Você tem um índice de massa corpórea um pouco mais avançado. Então, 52%, algo em torno de 20% de obesos mesmo. Então, ter uma pessoa idosa, obesa, realmente existem, né? Mas é muito mais comum, né, que as pessoas obesas elas tenham uma sobrevida mais restrita por conta da própria obesidade. Então, eu reforço aqui a ideia de que precisamos estar atentos como médicos, né, para esse grupo etário, tá, que cada vez mais desponta na pirâmide
na pirâmide etária, né? Cada vez mais há uma tendência da base da pirâmide se estreitar, ou seja, nascerem menos crianças e a parte dos idosos aumentarem. Então isso faz com que essa demanda, né, de pacientes que sofrem AVC, que sofrem infarto, que acabam sendo as consequências de uma progressão dessa doença ao longo da vida, esteja mais frequente. Bom, vamos trazer as perguntas do povo, né? Vamos lá e os dois fiquem à vontade para falar, se for mais direcionado a um e o outro quiser complementar, fiquem à vontade, estamos aqui com Viver Melhor, com apoio da Reconflex, né? Vamos trazer a pergunta aí da nossa amiga ouvinte. Oi, doutor, boa noite. Gostaria de tirar uma dúvida. Alguns esquecimentos constantes de jovem é sinal que ele vai ter Alzheimer? Bom, tem muito jovem preocupado com isso. Verdade. Curiosamente, essa pergunta dela é muito interessante. Dá boa noite ao ouvinte. Uma pergunta... Jeane, um abraço, boa noite para você e sua família. Na verdade é assim, a maioria das causas de esquecimento no adulto jovem, no jovem e adulto numa fase produtiva de vida, na fase de estudo, de trabalho, onde ele está rendendo, produzindo para a sociedade, isso tem a ver com um grau elevado de estresse. Isso tem a ver com esse pique, né, dessa aceleração que essa estrutura, principalmente o mundo capitalista, impõe, não é? Produzir e sempre produzir mais, em detrimento da qualidade de vida das pessoas. Isso a gente vê muito, enfim, a principal causa de esquecimento no jovem. Então, para lhe tranquilizar, minha querida ouvinte aí, tô até falando como Léo Valente, né? Isso aí é jargão de radialista, você está entendendo essa questão, ouvinte, né? Já estou ouvindo aqui, já estou em casa aqui, na verdade. Mas, enfim, fique tranquila porque não é sinal de Alzheimer. Muito embora, infelizmente, cada vez a gente consegue detectar o Alzheimer numa idade até mais precoce, ou seja, abaixo dos 60 anos de idade. Abaixo dos 60? Abaixo dos 60 Já anos de tem idade. casos assim? Sim, temos alguns pacientes que eu acompanho no consultório, inclusive, nessa faixa etária, né? Doutor Genô, explica para o pessoal o que é a doença de Alzheimer. Né? Exatamente, é bom a gente... Porque eu vou até aproveitar esse gancho aí, né, do nosso repórter aqui, boa pergunta. Lembrou bem aí que, para introduzir bem o assunto, a diferença até de Alzheimer... Ele está emprestado, o Dr. Marcos está emprestado na cardiologia. Na cardiologia. Tem pinta de repórter e voz de repórter. Você vê, a pegada de Alzheimer para demência, se tem... Então, se é a mesma coisa? Não, enfim. O Alzheimer, ele é um tipo de demência. Demência, em linhas gerais, para que o nosso público entenda, é uma redução da capacidade cognitiva, ou seja, das funções mentais, da capacidade intelectual, da capacidade de definir coisas, de raciocinar, tomar decisões, que acomete um indivíduo, geralmente acima dos 60, 65 anos de idade, quando você compara como ele era antes. Então o parâmetro hoje você tem que ver que o indivíduo ele perde a capacidade funcional. Ou seja, isso tem um impacto na atividade social dele e na atividade do seu labor, no trabalho. Então, é um indivíduo que ele vai perdendo um pouco a sua função. O Alzheimer é um tipo de demência. As demências têm sintomas, Léo, muito parecidos, mas elas podem ter causas diferentes. Em torno de 60% das demências é a demência tipo Alzheimer, que é uma doença degenerativa em que o tecido cerebral normal é substituído por um tecido cerebral sem função. Hoje já se consegue detectar pelo menos 2 tipos de proteínas que são associadas a isso, vamos dizer assim. Agora, as diferenças pontuais. Alzheimer, a gente ouve falar que está muito relacionado à questão da perda da memória, esquecimento. A demência, ela... A demência, seja a demência de Alzheimer ou demência vascular, que faz em torno de 30% das demências, que tem a ver... E aí Marcos pode falar muito bem, tem a ver com hipertensão, diabetes, as vasculites, não é? Tabagismo, etilismo, essas doenças vasculares, e 10% das demências são demências menos comuns, demência frontotemporal, demência por... Aí nomes técnicos, científicos, corpúsculos de Levy, enfim, coisas que o geriatra, o neurologista, o psiquiatra pega no consultório. Mas o sintoma da demência em si, tudo isso você estuda no capítulo das demências. Alzheimer é apenas
é mais falada porque é a maior causa de demência, em torno de 60%. Mas os sintomas dela são muito parecidos. E muito comumente começa logo com uma redução da memória, né, Marcos? Você percebe ali que seu avô, seu pai, numa determinada idade, começa a se esquecer das coisas, vai sair de casa, ele aí já erra o caminho, esquece ali a senha do banco. Mas muitas vezes é diagnosticado como se fosse um quadro depressivo, aquela pseudodepressão, né? Entendi. O indivíduo está irritado, está impaciente, ele está ali desinteressado pelas coisas, e quando você vai investigar, não é um quadro depressivo, é uma demência, que poderá ou não ser Alzheimer. Mais uma pergunta, Ed? Vamos lá trazer a participação do povo? Boa noite, doutor. Meu nome é Lara. Eu gostaria de saber o que é mais eficaz para a prevenção do Alzheimer. Exercício físico, exercício mental ou dietas? Isso aí, nosso cardiologista, doutor Marcos, aí pode... Vamos lá. Eu diria que todas as intervenções são muito importantes, né? Hoje em dia já sabemos que manter hábitos de vida saudáveis, isso aí inclui não fumar, evitar o excesso de bebida alcoólica, manter uma atividade física regular, tá certo? Isso a gente inclui a atividade física realizada pelo menos 3 vezes na semana, tá certo? Fazendo aí no mínimo 150 minutos por semana, mas a gente orienta que, se possível, fazer essa atividade física todos os dias, né? É como se fosse um banho, é um cuidado corporal que a gente precisa ter. Da mesma forma, a manutenção da atividade intelectual dessa pessoa. Sim. A gente sabe que é inversamente proporcional ao nível de escolaridade e o surgimento da doença de Alzheimer. Então, eu diria que é difícil pesar qual é o fator mais importante, eu não tenho essa resposta, mas eu diria que fazer de tudo um pouco para tentar prevenir e reduzir a chance de desenvolver Alzheimer. Muito bem, agora 8h28, mais uma pergunta em áudio, trazer aí a participação do pessoal de casa. Vamos lá. Boa noite, doutor. Meu nome é Kathleen. Eu gostaria de saber se as mulheres são mais propensas a ter Alzheimer. Bom, doutor Marcos, deixa eu aproveitar aqui a sua participação e nessa situação aí do Alzheimer, outras situações em relação ao AVC, por exemplo, que o doutor Genô comentou, mas que eu gostaria que o senhor comentasse também sobre essa situação da propensão, eu achei curioso, né, da mulher em relação a isso aí. Normalmente, Léo, como a Genô falou, as mulheres elas têm uma longevidade um pouco maior do que o homem, tá? Então isso já faz com que o tempo favoreça o surgimento dessas doenças crônico-degenerativas. Existe uma máxima entre cardiologistas e neurologistas que é a mulher na idade reprodutiva, ou seja, a mulher até a menopausa, ela tem um certo efeito protetor que a gente acha que é atribuível aos hormônios. Sim. Então nessa fase, né, na fase pré-menopausa, os homens eles prevalecem em termos de estatística quando se fala em AVC e infarto. Quando a mulher passa então para a pós-menopausa, normalmente ela tende a igualar esse risco e até em alguns momentos ser superior em algumas estatísticas, tá? Então, diria que a mulher na fase ativa ela ainda tem esse efeito protetor. Por exemplo, o infarto ele é muito mais comum em homens até igualar na idade da pós-menopausa. Normalmente, a partir daí, a mulher ela tem uma tendência a se equiparar a esse risco masculino. Doutor Genô. Não, então, é exatamente isso. Claro que existem vertentes que estão estudando cada vez mais a questão hormonal, né? E tem países europeus que a demência chega a ser hoje uma das principais causas de morte em mulheres, pelas morbidades, né? Comorbidades que decorrem disso aí, né? O paciente fica mais acamado, fica propenso a ter quadros infecciosos e que podem se alastrar, tem infecções, septicemias, infecções, o paciente com demência em fase avançada, ele tem dificuldade para deglutir, pode fazer pneumonia por aspiração do alimento, enfim, essas complicações decorrentes. Mas o que ela fala realmente determinada por conta disso aí. Principalmente parece que o fator mais claro, que está mais estabelecido, mais aceito mundialmente, não é, Marcos? Tem a ver com a longevidade, não é? Mas não podemos afastar a possibilidade, tem estudos também que questionam, não é? E algumas metodologias, ou seja, a forma como que o estudo é feito também sofre alguma crítica de um grupo científico ou outro, mas enfim, sobre a questão hormonal. Mas o fato é que enquanto a mulher está protegida pelos seus estrógenos, pelos hormônios, você vê que essas situações são menos propensas. Depois de uma determinada idade, ela se iguala ao homem e como ela vive mais tempo,
termina às vezes até essas demências sendo mais evidentes, mais frequentes ou mais diagnosticadas em mulheres. Agora, né, o nosso amigo ouvinte aí por áudio, não é isso, meu cara? Deixa eu abraçar aqui a Leonice, também a Clarice, a Jana, a Rafinha, a Samila, Nanda, Marconi, Eliette, né, toda a turma que está acompanhando a gente pelo nosso Instagram também e pela live da rádio Andaiá FM. Né, nós vamos disponibilizar no YouTube e também nas redes sociais do site andaiá.com e também no blog do Valente. Vamos lá com mais um ouvinte. Boa noite, Léo. Boa noite, doutor, e a todos os ouvintes da Rádio Andaiá. A propósito, Léo, parabéns pelo programa de sucesso. A minha pergunta é a seguinte: uma amiga tem um histórico familiar de 3 pessoas que tiveram ataques cardíacos. Inclusive, uma das pessoas que sofreram o ataque não resistiu. Trata-se da família materna dela. E a preocupação dela é a possibilidade de ser hereditário. Isso é possível? A questão dos ataques cardíacos trata-se da genealogia ou acontece mediante o ritmo de vida que cada pessoa leva? Muito bem. Essa pergunta é a cara do cardiologista, né? Cardiologista. Por sinal, é uma curiosidade que se tem do seguinte, assim, né? Eu até complemento a pergunta dela. Alguém que tem histórico na família, tem como desviar isso aí e dizer, ó, pô, teu a vida é light, zero e tal, porque às vezes os hábitos são herdados também, não são herdados, a gente aprende também, são herdados, a gente costume de fugir disso aí. Não, na verdade, a pergunta, pergunta, né? Parabéns pela pergunta, excelente pergunta. Na verdade, sabemos que as doenças cardiovasculares, elas têm forte influência genética, tá? Quando a gente tem parentes de primeiro grau, tá, que desenvolvem doença cardiovascular em uma idade precoce, e o que é precoce? Homens abaixo de 55 anos e mulher abaixo de 65 anos, ou seja, eu tenho um pai que teve um infarto, que teve um derrame, que fez uma angioplastia, uma revascularização abaixo de 55 anos, isso para os seus descendentes, isso é um fator de risco cardiovascular, tá? Que é o histórico familiar. A gente sabe que a doença cardiovascular também ela tem muito a ver com hábitos de vida. Então, não adianta uma pessoa que nasceu numa família que não tem doença cardiovascular, mas ele não se cuida no seu dia a dia. É obeso, sedentário, tabagista, às vezes usa drogas ilícitas, ou seja, não segue todas as recomendações diárias. Essa pessoa ainda assim vai ser influenciada para ter uma doença cardiovascular. Já aquela pessoa que mesmo tendo uma doença na sua família, né, um pai que teve uma doença, mas que ele se cuida, ele é como se ele conseguisse manter afastado daquela tendência genética de manifestação daquela doença. Então, o importante é imutável, a gente não tem como mudar o histórico da minha família, assim como eu não tenho como mudar a minha idade, o meu sexo genético, que a gente fala são 3 fatores de risco não modificáveis, mas a gente pode modificar muita coisa do nosso estilo de vida. A alimentação, a questão do peso, a questão da prática de exercício físico, do estresse, do não uso de drogas ilícitas, de cessação de tabagismo, de consumo moderado de álcool, de viver em ambientes poluentes, muito poluídos, né, que a gente sabe que isso aumenta a chance de doença cardiovascular. Então a gente consegue de alguma forma, controlando esses fatores de risco, focando na redução da doença cardiovascular, mas sabemos que ela existe por um mix de fatores genéticos, tá, e fatores ambientais. Isso tem um termo, Léo, interessante o que o Marcos está falando, chama de epigenética, né? Ou seja, você não pode mudar a genética, mas você pode ter bons hábitos alimentares, comportamentais, tudo que ele falou, para influenciar, mudando o desfecho que essa genética poderia propiciar, caso esses elementos, como ele falou aí, não fossem colocados em prática na vida da pessoa. Então pode influenciar cada vez mais a epigenética. E a gente sabe que se a partir de uma determinada geração a pessoa passa a fazer atividade física, mudar o seu hábito alimentar, deixar de ser etilista ou tabagista, mesmo que você já venha aí de várias gerações com forte fator genético, você pode mudar seu gene nas gerações futuras, né? Seu neto e bisneto, neto e tetaraneto, enfim, você pode influenciar. É um princípio relativamente moderno chamado de epigenética. E já existe, Léo, para você ter ideia, já existe estudo que já foi feito com populações grandes
de gêmeos univitelinos, ou seja, gêmeos idênticos, mas que foram afastados e que moravam em continentes, por exemplo, diferentes, submetidos a hábitos alimentares, culturais, e essas pessoas tiveram comportamentos de doenças completamente diferentes, ou seja, tem a mesma genética, mas submetidos a meio ambientes diferentes, essas pessoas elas têm riscos diferentes. Eu diria que é como você ter um cuidado com o carro, por exemplo, que você compra. Às vezes você compra já sabendo que aquele tipo de carro tem aquele problema, mas se você, tem uma manutenção adequada, você consegue prolongar a vida útil desse carro. Você já vai passar rápido com um carro baixo, um quebra-mola alto. Já seu vizinho comprou o mesmo carro com você no mesmo dia, o mesmo marca e modelo, né, Marcos? Mas teve um cuidado, manutenção, sempre abasteceu com ótimos combustíveis e você parou em qualquer posto. Então, na verdade, a vida útil do ser humano ela vai depender muito dos hábitos familiares e hábitos de vida. Mais uma pergunta, trazendo áudio aí do povo. Doutor, boa noite. Aqui é George Alves que está falando. Tem um histórico de pessoas idosas na minha família, né, com problema de pressão alta. Eu queria saber duas coisas do senhor. Quais as chances de eu ter pressão alta? E se eu tiver uma dieta rigorosa e atividade física, é garantido que nunca vou ter problemas de pressão alta? Olha, lembra a pergunta que um amigo fez. Eu vi um amigo fazendo um médico dizendo, e aí ele perguntou, não foi sobre isso, foi sobre diabetes. Se eu zerar o açúcar da minha vida, é garantido que eu não vou ter diabetes? E o médico disse, não é garantido. Eu disse, então pronto, eu vou beber, vou comer, porque ela vem mesmo. Aí o médico disse, não é bem assim, calma aí. Aí foi exatamente nessa linguagem que vocês falaram aqui. Aí tá igual Ariano Suassuna, né, naquele programa do Jô Soares, né, Ariano Suassuna, um mestre, um poeta, enfim. E ele dizia assim, que por que ele é carnívoro, né? Falou, rapaz, ó, o cavalo vive aí 20 anos, 20 e poucos anos só comendo capim. Eu tô com essa idade aí, ele já é falecido, mas na ocasião ele tinha mais de 80. E eu que como carne, como tudo, carne tem essa idade, né? Tem essas histórias dessas figuras, né? Tinha um que dizia que o médico, pediu para ele reduzir, pelo menos, ele reduzir a cachaça pela metade, ele passou a beber só dia sim, dia não. Mas só metade do ano eu não bebo, né? Entre tantas outras piadinhas que fique só na piada, porque levando a sério, meu amigo, aí tem que tomar uma dose a cada banho. A cada banho, né? Aí aumentou o índice de banho, né, Ed? Sim. Tem desses também. Mas vamos lá, então, respondendo aí ao George, que essa é uma situação, como eu pergunto assim, todo mundo vai ter problema de pressão alta? A pressão alta é uma doença multifatorial, ou seja, existem vários fatores que se congregam para ter hipertensão, tá? Ter familiares que têm e não é só idoso, né, doutor? Tem gente que, acho que a partir dos 40, não sei se tem. Hoje, quanto mais idoso, maior a chance de desenvolver, tá? Digamos que a população geral tem em torno de 30% de chance de ter hipertensão. Alguns lugares mais, outros menos. Segundo os novos critérios de hipertensão adotados pelos norte-americanos, hoje em dia, 48% da população teria, né, da população brasileira, adotando esses novos critérios, teria hipertensão. Então veja quanto é bem prevalente isso. A partir do momento que a gente vive muito, né, a gente tem um processo de envelhecimento das artérias, né, do nosso corpo, e isso favorece o surgimento de hipertensão, ou seja, viver mais aumenta já naturalmente o risco de hipertensão. Ter um familiar, como o George falou, que tem hipertensão, me dá 100% de chance de ter? Não. Quando a gente tem, por exemplo, um dos progenitores que tem hipertensão, isso aumenta a nossa chance para 40%, os dois em torno de 60%. Tá? E isso, obviamente, tem relação também com hábitos de vida. Eu posso ter pais hipertensos, me cuidar muito e nunca desenvolver hipertensão na minha vida. Eu posso não ter pais hipertensos, ser um atleta, me cuidar demais da minha alimentação, do meu ritmo de vida e mesmo assim desenvolver. Então, o que a gente sabe é que manutenção de hábitos de vida saudáveis reduz, mas dizer daí que é uma garantia de que isso não vai acontecer, infelizmente, a gente não tem como. Mandar um abraço aqui para a Vânia, que está acompanhando a gente, mandando boa noite, Nete Nogueira, Célia Rodrigues, Leonice, também Francis Silva, Samila, toda essa turma que está acompanhando, Maria Nunes, né, mandando um abraço, o pessoal que está parabenizando aqui o programa, e você de casa pode participar pelo 36312924, também pelo 9968 9004, né? Agora, falando ainda, doutor, sobre essas, né, trazendo essas situações, uma das causas de morte ainda é efizema pulmonar.
E aí a gente só lembra muito, evidentemente, do cigarro, né? Vocês acreditam que com as campanhas, pelo que a gente vê hoje em dia, essa doença vai sair da lista de que mais mata? Ela está ainda no grupo, ainda matando idosos por conta de uma geração de fumantes que está idosa hoje. Essa geração diminuiu hoje. A efizema pode ser que ela continue por outras situações. Não, acho que a gente pode junto, né, construir essa resposta. Enfim, quando você está falando em relação a hábitos, a gente está falando nessas questões, quando você busca populações com maior índice educacional, né, e você vê que nessas populações você tem essas doenças, que aqui no nosso caso secundariamente a tabagismo, como efizema pulmonar. Você vê que quanto maior o nível de informação, menor possibilidade. Então, eu não saberia dizer aqui, Marcos, agora um dado estatístico da América do Sul a esse respeito. Mas a gente sabe que uma população que tem um nível de instrução, um nível de escolaridade maior, ou seja, que ela entende, ela julga o cigarro realmente como uma doença, como uma situação, como um hábito que pode levar essas patologias crônicas, né, que levam à morte, né, consequentemente. Eu acho que aí essas campanhas têm um impacto maior. Eu acho que no Brasil já melhorou muito, né? Não é isso, Marcos? Essa possibilidade que depois que já se mudou, então você vê corrida de Fórmula 1 não tem mais campanha, né? Na televisão não tem mais campanha de cigarros como se tinha antes, não é? Você já vende na caixa do cigarro, no maço, já com fotos e aquelas situações. Ninguém vê mais hoje como chique, né? É porque na verdade, Léo, era aquele símbolo de rebeldia, que hoje tem outras aí também. É um impacto que nós vamos ter a longo prazo, né? Se nós formos julgar, essas campanhas estão acontecendo há quanto tempo, não é? Não sei se já tem 10 anos que não aparece mais isso na televisão, pelo menos ligado a cigarro, não sei. Talvez entre 15 a 20 anos. Associando ao esporte, que era uma coisa absurda. A imagem era associada a pessoas bonitas, jovens, saudáveis, esportes, e hoje em dia a gente vê que isso, na verdade, na época já tinha-se uma ideia de que não era um hábito saudável, mas ainda assim socialmente aceitável. Está havendo amadurecimento. E hoje em dia mesmo no nosso meio, na verdade. Nós temos um conhecimento nessa população bem mais, vamos dizer assim, consolidado sobre os riscos do tabagismo, nas doenças cardiovasculares, nas doenças pulmonares, nas doenças oncológicas também, né? O tabagismo é um fator de risco independente de mortalidade geral. Então, reduzir sim o tabagismo é uma medida de saúde pública eficaz para a redução dessas doenças. Doutor Genô, na semana passada nós tivemos o tema aqui, depressão, né? E depressão em idosos tem sido comum. Essa depressão, talvez por conta do isolamento, do afastamento. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, né? Sobre essa situação de solidão, né? E desse apoio que se precisa da família, porque é outra doença que acomete bastante os idosos e ela acelera ou antecipa outras situações que ele viria a ter e acaba tendo mais cedo por conta da depressão. Nós estamos vivendo um momento intermediário na característica de vida do brasileiro, né? Eu ainda vim, né? Eu tenho 50 anos. Ainda vim de uma família de muitos filhos, né? Minha família são 5 irmãos, né? Enfim, olhar um pouco uma década mais atrás da minha, tem pessoas que têm aí 60 e poucos anos de idade, vêm com uma família de 8, 9 irmãos. E hoje, né, nós que temos filhos agora, você vê famílias com filho dos filhos. Exatamente. Por que eu estou falando essa... Diga, pois não. Aquele ditado de que a geração de hoje diziam que 1 é pouco, 2 é bom, 3 nem pensar. Mas dizem que hoje 1 já é suficiente. Pois é, então por que eu estou dizendo isso? O grande investimento, tá certo, no século passado, né, e a gente virou o século passado não tem muito tempo, mas dos nossos pais era o quê? Investir numa família grande, até para você não estar sozinho na sua velhice, para você ter ali uma casa com os seus filhos. Meu avô brincava dizendo que na época dele mulher não menstruava, mas como meu avô não menstruava, isso é paria. Dificilmente numa família, numa família de 7 filhos, 8 filhos, não tem 2 que não cuidem do pai e da mãe na velhice.
Só que a estrutura da família brasileira está mudando, então cada vez mais nós vamos ser idosos. A qualidade de vida, os indicadores de qualidade de vida, né, Marcos, estão melhorando. O brasileiro está chegando à idade média dos 80 anos, facilmente, 85 anos de idade, tá? Por conta da melhora dos indicadores de saúde, mas só que com isso está diminuindo o tamanho da família brasileira, então nós seremos idosos mais sozinhos. Isso poderá gerar idosos com mais tendência à depressão. A depressão. Aí tem um detalhe também, né, doutor Marcos? Que teremos mais idosos. Aí já tem que se pensar, como hoje existem os grupos, as viagens, porque nós teremos idosos mais sozinhos, como o senhor falou, no sentido de talvez irmãos, né? É verdade. Mas agora, existe aí uma possibilidade. Com a evolução da ciência, de tudo, o Japão mesmo tem uma quantidade enorme, pelo estilo de vida deles, de idosos acima de 100 anos. Cresceu muito a população acima de 100 anos, né? Que talvez seja comparável à nossa população de proporcionalmente 90. Vai concordar e até comentar. O que é que acontece no Japão? No Japão existe toda uma programação, nos países asiáticos como um todo. Não é? Eu digo os asiáticos porque eles cuidam bem disso. Sei. Tem muita atividade social para o idoso. Coisa que né, países como nós aqui no bloco, né, da Sul-América temos que pensar muito nisso. Né? Ter atividades cada vez mais frequentes para o idoso e principalmente respeitar o idoso. A importância do idoso. Aqui o que é que acontece? O idoso, quando ele se aposenta, ou digamos um professor universitário, ele está completamente afastado da universidade. Sim. Mas em vários países, o professor universitário, o ex-professor universitário com 80 anos, ele vira um conselheiro daquela disciplina, daquela universidade. Ele é aproveitado, a experiência dele é valorizada, né? Pois é, né? Times de futebol fazem isso já na Europa, não é? Já os times, já pegam, né? Aqueles ex-jogadores, eles fazem parte ali de um grupo seleto, de um clube dos idosos, né? Onde os mais novos se aconselham, né? Deixa eu só explicar aqui ao pessoal que está nos acompanhando pela live. Eu estou com o celular assim porque a gente está fazendo essa transmissão simultânea pelo Instagram, então vocês estão numa tela, eu estou em outra aqui, para quem está acompanhando aí com a gente, como a Valdeci Menezes, que aqui a gente está ao vivo no Instagram, ao vivo na live no nosso Facebook, não é isso? Ao vivo no rádio e amanhã no YouTube, em tudo quanto é lugar, né? No WhatsApp também, não é isso, Denilson? Um grande abraço aí a todos vocês, estou ligado na Andaiá, desde Barcelona. Quem é essa aqui, rapaz? E é casa, né? Espero que eu tenha pronunciado correto aqui. Valdeci também. A Samila Lacerda. Eu não empresto a ninguém, viu? Né? Entrevista muito boa, parabéns. Excelentes profissionais convidados aí. Olha só, a Samila que está aqui falando com a gente. Já denunciei minha idade, estou no direito de não emprestar meus óculos. Pois é, rapaz. A gente vai, na próxima entrevista, aí, falar também sobre trazer um oftalmologista, porque quando a idade vai chegando, né? É uma das características. Ele está se entregando, Denilson. E Ed, ele está se entregando, né? Agora, 8h49, mas eu quero deixar vocês à vontade para falar sobre outras situações que vocês acompanham constantemente quando se trata de idoso. A gente falou sobre a questão da depressão, a gente falou sobre essa questão, não é necessariamente ali, não está dentro da área de vocês, diretamente, mas o doutor Agenor, né, deve também conversar com o pessoal. O senhor trabalha muito com essa questão da mente. É a idade que chega também aquela situação, ou por alguma doença, ou seja, ela pelo que for, o vigor sexual, naturalmente, ele diminui. Claro. Né? E tem gente que necessariamente não está preparado para isso, tem gente que já se prepara, tem gente que... Então, essa situação, quando o pessoal chega para conversar com o senhor, por exemplo... Olha, isso é muito variado, tá? Isso é muito variado. Por exemplo, tem um idoso que ele chega muito acanhado, depressivo e tal, né? Principalmente quando ele, né, bancou a vida toda de garanhão e tal, né, de pegador e tal. Mas tem aquele idoso que ele faz disso, ele brinca, né, com a idade dele. Ele já tira aquilo de letra, não é? Então ele já faz piada, né, de si próprio, diz, mas doutor, isso aqui, né, isso aqui já não...
Tava há muito tempo, já tá aí. Chegou no bar essa semana. Eu já mudei mais, muito mais no gogó, muito mais no papo bom do que... Teve um que eu vi outro dia no Isso banco. mostra a espiritualidade, a forma bacana, como ele aceita, como né, ele leva, dentro do que o senhor falou, teve um que eu dei E a gente aprende muito. Eu dei muita risada, tem um Isso é tempinho que chegou no banco e ele disse, rapaz, acho que ele era garanhão, não sei, ele brincando, ele dá vontade de cuidar quando eu passo na ponte do funil, de cortar e jogar pros peixes. Calma, rapaz. Vai devagar. Mas é isso, né? Mas ele... Né, agora é claro que tem as alternativas. Eu quero perguntar aqui a doutor Marcos, porque é muito comum, doutor Marcos, a gente colocar no Google. Isso é importante, só então, porque às vezes você está ali todo preparado para lidar com aquilo, né, de uma maneira muito técnica, o paciente ele já lhe desarma com a brincadeira. Já traz aquilo para um... Exatamente. Né, já traz um facilitador. Né? Tem a outra situação que é o seguinte, que é muito comum a gente ouvir, basta colocar no Google, idoso morto em hotel. Morre em hotel ou passou mal e tal. A questão das pílulas. E aí o pessoal fala, é o coração que não aguenta? Ou é a pílula que deixa ele com a impressão de que ele aguenta coisa que ele nunca mais tinha feito, aquele pique ou quer acompanhar o ritmo? E, no geral, quando você vai ver a notícia na internet, quando você clica no link para ler, estava com alguma novinha. Né? Então eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre as pílulas e o coração, que o pessoal fala, teve um infarto ali na hora, não aguentou. O problema é a pílula? Ou é como ele se comporta? E tem histórias também, quando o pessoal vai ver, que tomou mais de uma. Interessante, Léo. Isso aí é bem interessante e frequente, né? Lembrando que a população está envelhecendo, né? E cada dia mais vamos lidar com isso no consultório, né? Se antes uma pessoa, no início do século XX, morria aos 40 anos, hoje ele morre aos 70 anos. Então, nós sabemos que com a idade há um decréscimo da produção de hormônios sexuais. Isso naturalmente já diminui o apetite sexual do indivíduo, mas quando esse indivíduo se depara com isso, muitas vezes traz transtornos para ele de ordem emocional e às vezes nos procura o urologista, procura o clínico, o cardiologista da confiança em busca de uma tal alternativa para isso. Né? A gente lembra que além dos fatores hormonais, tem fatores emocionais muito fortemente envolvidos e hoje em dia a medicina ela disponibiliza de arsenais medicamentosos, né, terapêuticos, que podem ajudar. Existem medicações, comprimidos, né, entre o mais famoso talvez de todos aí seja o Azulzinho, o Viagra, que foi o protótipo deles, que é uma medicação que promove uma dilatação dos vasos sanguíneos que levam o sangue para a região peniana. Isso promove o entumecimento do pênis, né, e deixa o pênis ereto para uma relação sexual. Então, essas medicações, elas muitas vezes são usadas, né, os pacientes relatam melhora da questão da impotência sexual. Isso tem que ser investigado, tá, juntamente normalmente com a equipe multidisciplinar. Existem psicólogos que podem entrar nesse processo e muitas vezes vemos essas notícias que são pulverizadas na internet, né, colocando culpa nisso, culpa naquilo. Muitas vezes a gente precisa investigar a situação, de que forma que aconteceu. Muitas vezes houve um excesso de consumo de bebidas alcoólicas. Muitas vezes aquele paciente ele já tinha uma cardiopatia que não havia... Não necessariamente tinha a ver com normalmente são medicações seguras desde que bem indicadas, tá? Existem restrições específicas, mas com a orientação de um médico especialista ele vai poder usar em segurança. Então, na prática o que a gente vê são pacientes que usam, que têm bons resultados. Efeitos colaterais são os esperados da medicação, mas assim, esses efeitos mais graves, adversos, a gente não costuma ver. Porém, existem situações de mau uso de medicações que não estão legalizadas para venda, né? O tal do Pramil, que vem de forma ilegal, que a gente não sabe. Às vezes a pessoa não sabe a dosagem. Não sabe, às vezes quer fazer superdosagem, às vezes usar essas medicações em concomitância com outras substâncias, por exemplo, para tratamento de doenças no coração que podem potencializar uma a outra, favorecendo com que esse paciente tenha um colapso. Eu não lembro, tem um filme chamado Alguém Tem que Ceder, que tem uma cena, o ator é bem conhecido, e ele estava com uma garota nova e tal, e ele acabou tendo, não sei se foi um princípio de infarto, ele foi levado, e o médico perguntava, o senhor tomou Viagra? Só que a namorada estava perto, ele olhava e disse, não. Aí o senhor, por favor, o senhor diga a verdade, porque tem uma injeção, o seu remédio que eu vou lhe dar aqui, que se o senhor tiver tomado Viagra, o senhor vai morrer. Aí ele tomei. Exatamente, Léo. É justamente isso. Não, existem medicações que são dilatadoras do coração, que são os nitratos.
E aí, se tiver... Usados normalmente por pessoas que já têm problemas de obstruções nas artérias do coração. Quando esse paciente usa, nós temos que fazer algumas recomendações específicas, não vale a pena nem falar assim, porque não é uma receita de bolo. Certo. Mas esse paciente ele tem que ter um cuidado adicional. Na maioria das vezes o paciente ele não relata quando chega na emergência, porque primeiro ele não quer mostrar que usa, ou então muitas vezes ele usou com fulana de tal, mas quem está ali é oficial dele. Nossa, ele não pode falar. Então a gente tem que perguntar de uma forma muito delicada, né, até para não expor. E para não chegar... E de fato tratar. A gente sabe que a atividade sexual é uma atividade que simula um exercício físico. Então o coração vai ser submetido a um estresse, a um esforço. E para isso a gente precisa que esse paciente, de fato, ele esteja apto a fazer esse exercício físico. Então, muitas vezes, no intuito de uma melhora de performance, de mostrar que ele é o tal, ele acaba superando seus limites e mesmo diante de algum sintoma que possa sinalizar para ele que ele tem que parar, ele acaba não fazendo e acaba tendo um mal súbito e procurando a emergência. Gente, eu quero aqui agradecer, né, a participação de vocês, né, essas dicas importantes para o idoso viver bem, chegar a sua idade, como o pessoal chama, né? A melhor idade, não é isso? Tranquilo, consigo mesmo, em paz, né, doutor Agenor? E também com o que ele mais quer, que é a sua independência. Que essas doenças podem aparecer, podem não aparecer, mas que ele saiba ali conviver e principalmente ter o aconchego, o apoio da família. Né? Então eu quero aqui agradecer a vocês e pegar as considerações finais, as dicas que vocês podem deixar até de alguma coisa que não foi questionado, vocês queiram aqui abordar. É muito comum chegar no meu consultório, pode nessas considerações finais ficar à vontade. Uma coisa que eu poderia dizer aqui, e eu acho que cabe muito no contexto da fala do cardiologista, é dizer que diabetes e hipertensão são doenças silenciosas, como o hábito também do tabagismo e etilismo. São hábitos que vão lhe cobrar, assim como a hipertensão e diabetes, vão lhe cobrar lá adiante, depois de 10, 15, 20 anos, né, de prática. Então, a melhor medicina é a medicina da profilaxia, a medicina em que você faz uma avaliação prévia, tendo história familiar de hipertensão, diabetes, uma história de Alzheimer, de uma demência na família, tá certo? É bom buscar uma avaliação com o seu clínico, comece pelo seu clínico geral. Não precisa ir nem direto para o especialista, para o neurologista ou o cardiologista logo de início, né? Com certeza o clínico geral ele vai saber conduzir para que a gente possa realmente investir na prevenção como o principal tratamento, né? E buscar sempre hábitos de vida. A gente aqui não é ser clichê, não é ser repetitivo, mas rever hábitos alimentares, diminuir o estresse, diminuir... abdicar do tabagismo, né? Beber com moderação e principalmente viver com qualidade, viver um dia de cada vez, né? O ontem já passou, o amanhã, o porvir ainda não existe. Vamos nos preocupar com hoje, né? Naquele turno que a gente está vivendo, buscando a coerência do dia. Deixo um abraço aqui para o meu amigo e irmão Marcos Cirqueira, essa competência, a gente está trabalhando junto, uma honra para mim, uma grande satisfação. Léo, vocês aqui do estúdio, os meninos todos, e o programa Viver Melhor e a participação. E dizer que Santo Antônio é uma cidade que se preocupa com a saúde. Então, uma boa noite a todos, vamos seguindo juntos. Ok, boa noite. Dr. Marcos, foi um prazer ter o senhor. Eu que agradeço também pelo convite, foi maravilhoso estar aqui, falando de um tema muito interessante. Eu acho que fico com as palavras de Dr. Agenor. Eu acho que focar na prevenção primária, ou seja, na prevenção do surgimento dessas doenças, no controle dos seus fatores de risco, para que a gente possa, assim, gozar de uma aposentadoria, de uma idade mais, da melhor idade, da melhor forma possível, né? Nós sabemos que é muito impactante nas idades mais posteriores aquilo que a gente faz hoje. Então, fazer isso da melhor forma possível, com todo o cuidado, porque, vamos dizer assim, a gente não pode chutar o pau da barraca, mas a gente tem que ter um certo controle, né? Gozar da vida com responsabilidade. Muito bem. Para viver bem, para viver melhor, né? Mais uma vez, muito obrigado a vocês. Abraçar aqui o Ademir Oliveira, que está acompanhando a gente, Jéssica Albernaz também, Valdir Moreira, grande Valdir Moreira, a gente chamava de Valdir Moleza, mas não dá moleza para ninguém. A Andressa Silva também, né? A Priscila, todo o pessoal que está aqui, Nete Nogueira, toda a turma que acompanhou a gente, compartilhou também, né? A Iacasasa, né? Me ajuda aqui, doutor? Como é que pronuncia isso aqui? Tá difícil. Sem altas ainda é difícil, né? Tá difícil. Então, vamos lá.
Denilson. Ela está lá de Barcelona acompanhando a gente. Mas sinta-se abraçada, viu? Então, mesmo não acertando o seu nome aí, fique sempre na companhia da gente, né? 9 em ponto, Ed Santos, a partir de agora com você e com a nossa boa música, tá certo? Vê Melhor fica por aqui agradecendo a Reconflex, agradecendo todo o pessoal que acompanhou a gente. Até a próxima terça-feira.